Sejam bem-vindos a Cruia, essa cidade histórica que é entendida como o coração da cultura albanesa. Há muitos lugares incríveis pra gente visitar e eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Então já te prepara, já deixa o teu like e vem com a gente conhecer essa cidade tão importante aqui da Albânia. Então bora pro castelo. E como disse o Pedro, a nossa primeira parada nesse vídeo será o imponente Castelo de Cruia, símbolo de liberdade e orgulho nacional. E para chegar lá, a gente tem uma bela subida pela frente. Mas, à medida em que a gente vai subindo, vai se entretendo também com as lojas de tapeçaria e diferentes tipos de artesanato e souvenirs. Tem um ponto que é engraçado para mim, que aqui na Albânia há muitos brinquedos feitos de madeira. E especialmente em todas as cidades que a gente visitou, na própria Tirana, em Gjirokastra, aqui em Cruia, você encontra esses pequenos Pinóquios. Eu adoro e pode ter certeza que uma hora dessas eu abro a mão e vou comprar o meu. Mas primeiro, deixa eu te contar algumas características geográficas desse lugar. Cruia está localizada no centro-norte da Albânia, cerca de 30 quilômetros de Tirana, a capital do país. Situada a mais de 600 metros de altura, a cidade oferece uma vista estratégica que foi essencial para sua defesa ao longo da história. O Castelo de Cruia é um dos maiores símbolos da história da Albânia. Situado no coração da cidade, ele foi construído entre os séculos V e VI e desempenhou um papel fundamental devido à sua localização privilegiada no alto de uma colina, o que lhe garante uma vista panorâmica para o mar Adriático e as montanhas circundantes. Além disso, a gente pode dizer que Cruia sempre foi uma posição de defesa estratégica, mas também um centro político e cultural vital para a Albânia. E independente de tudo isso, eu particularmente gosto dessa cidade que é extremamente acolhedora, pequena, bonita, pitoresca. Parece mesmo que eu tô caminhando num desses vídeos do YouTube em que você olha e pensa, como é que eu nunca ouvi falar de um lugar desse? E o castelo ocupa uma área de aproximadamente 2,5 hectares e é cercado por muralhas robustas com várias torres, e embora partes do castelo tenham sido reconstruídas ao longo dos séculos, ele mantém a essência da sua arquitetura medieval. Ao caminhar pelas ruas de pedra do castelo e explorar o museu, é possível sentir a grandiosidade do povo, apesar dos desafios, que manteve viva sua identidade e cultura. Aliás, aqui eles pensam na cultura albanesa em cada detalhe. E cada detalhe pensado na cultura e na presença dos albaneses. Até os cinzeiros têm as duas cabeças da águia. Caminhar pelas suas muralhas e explorar os edifícios externa e internamente é como viajar no tempo. Além de tudo isso, a gente tem uma vista espetacular da paisagem ao redor. Tu imaginou que tu voltaria aqui? Olha, eu tinha muita vontade. Se o poder do pensamento funciona, pra gente deu muito certo. Durante praticamente 2 anos eu falei, eu quero voltar pra Albânia. Quero voltar pra Albânia no verão. Quero ver como a Albânia é no verão. E a Albânia é linda. Impressionante, eu tava comentando com o Pedro, que a gente não tinha visto a Albânia tão verde assim. Quando nós estivemos aqui na primeira vez,
Eu vou mostrar algumas fotos. As montanhas ali, o Pedro disse que eram as montanhas carequinhas, né? Muitas coisas estavam desmerecidas, talvez porque era finalzinho, já era final da primavera, meio da primavera. Não, porque era outono. Era outono. Era outono. E aí, enfim, as coisas estavam meio desmerecidas. E agora a gente vai entrar no Museu Skanderbeg. Inaugurado em 1982, o Museu Skanderbeg está localizado dentro do castelo e é dedicado à vida e aos feitos do herói nacional da Albânia. Projetado em um estilo que mistura a arquitetura tradicional albanesa com elementos modernos, o museu é um tributo à resistência e à luta pela liberdade. Aqui estão os nossos 2 ingressos, 500 leques cada ingresso, isso é 5 euros. E agora que é vezes 6 na cotação de hoje, seria mais ou menos R$30. R$30, não sei matemática, mas temos a Bruna aqui para nos ajudar. Então... Ok, perfeito. Genial. De entrada a gente ganhou um guia, dá para ver direitinho? Então aqui nos guias vão mostrar os salões e algumas instruções, não chega a ser instruções, é só o nome da sala mesmo. Isso aqui, olha que o guia que ele me deu, o de praias. Isso é uma coisa que tá meio que torturando a gente. A gente tá aqui na Albânia, nesse finalzinho de verão, e a gente foi uma vez só pra uma praia. E olha que bonita essa pintura. O museu não só narra a história militar de Skanderbeg, mas também celebra sua habilidade política e o impacto da sua resistência na preservação da cultura e identidade albanesas. É bacana que todas as sessões têm pequenos quadros com uma breve descrição e explicação sobre os itens ali expostos, tanto em albanês como aqui em inglês. E aqui do lado, a gente tem esse quadro côncavo que é simplesmente impressionante, com uma riqueza de detalhes absurda, mostrando uma das batalhas entre o povo albanês e os otomanos. O acervo do museu inclui armas e armaduras, muitas delas datadas do século XV, como espadas, lanças e escudos usados pelos guerreiros albaneses. E esses 2 bustos aqui representam os maiores governantes da história da região. Teuta foi uma rainha ilíria que governou após a morte do seu marido, o rei Agron, no século III a.C. E ela é conhecida pela sua liderança e por ter continuado a expansão do reino ilírio, especialmente no mar Adriático. Sob o seu comando, os ilírios se tornaram famosos por suas habilidades navais e pelo envolvimento com a pirataria, o que trouxe riqueza, mas também atraiu a atenção de Roma. E ao lado de Teuta nós tínhamos ali o busto de Pirro, que foi o rei do Épiro, uma região vizinha ao que atualmente é a Albânia, mas que também tem grande relevância histórica para os albaneses, devido às conexões culturais e territoriais com os ilírios. Pirro é famoso por suas campanhas militares e por ser considerado um dos maiores generais da antiguidade. Como não há nada que nos impeça de tocar nos móveis, eu fiz questão de sentir esses tronos, tocar as paredes, tentar ler cada quadro, cada documento histórico e religioso. Talvez porque nós já estejamos acostumados com ver, ouvir e ler albanês por todos os lados,
mas existem muitas palavras parecidas, e dentro de um contexto a gente consegue ir compreendendo o que está escrito. Para mim, que sou um apaixonado por esse país, é uma energia impressionante visitar esse lugar. Sentir a riqueza de detalhes da história contada, perceber o quanto a religião, honra e um sentimento coletivo de amor pela terra albanesa moveu todos esses guerreiros é algo comovente. Olhando as esculturas, textos e mapas, a gente consegue, em certa medida, ir entendendo por que os albaneses, até hoje, apesar de todas as coisas horríveis que aconteceram aqui, ainda amam o país com tanta intensidade. E nessa sessão a gente tem uma situação um pouco diferente. A gente não tem quadros expostos. Na verdade, nós temos as paredes pintadas contando a história de toda a Albânia, de cada uma das regiões, de quem foram as grandes personalidades que regeram o país ao longo do tempo. E é impressionante ver em cada detalhe o quanto eles se preocuparam em retratar com as cores, com a fisionomia, com cada traço, muito da sua história, e a gente consegue ver a população exatamente como ela é hoje, né? Então é engraçado, é interessante ver que os rostos mostrados aqui são muito parecidos com gente que a gente vê hoje na rua. Imagine um herói que combina a bravura de Aquiles, a esperteza de Ulisses e a determinação de um revolucionário punk dos anos 80. Esse é Skanderbeg, ou Gjergj Castrioti, o maior herói nacional da Albânia. A sua história é um épico de resistência, liberdade e um toque de desafio ao Império Otomano, que não sabia o que estava por vir quando esse homem decidiu levantar a bandeira da águia de duas cabeças. Nascido em 1405 em uma família nobre albanesa, Skanderbeg foi enviado jovem como refém para o Império Otomano, uma prática comum para garantir a lealdade dos vassalos. Lá, ele foi convertido ao Islã, recebeu treinamento militar e até ganhou o apelido de Skender Bey, Senhor Alexandre, em homenagem a Alexandre o Grande. Mal sabiam os otomanos que estavam criando o líder que mais tarde os faria suar frio. Em 1443, durante uma batalha, Skanderbeg teve seu momento de já chega de palhaçada. Ele desertou do exército otomano com um pequeno grupo de seguidores e voltou para sua terra natal, onde rapidamente organizou a resistência albanesa. Ao chegar, ele ergueu a bandeira vermelha com a águia de duas cabeças no castelo aqui de Cruia e declarou Albânia livre ou nada. Por mais de 25 anos, Skanderbeg liderou um punhado de albaneses contra o gigante exército otomano.
Imagine um Davi albanês enfrentando um Golias mais teimoso da história. Ele venceu batalhas épicas defendendo o castelo de Cruia contra cercos gigantescos e frustrando sultões poderosos como Murad II e Mehmed o Conquistador. Ao longo do tempo, o Império Otomano tentou tomar Cruia por 3 vezes e falhou miseravelmente as 3 vezes, o que fez de Skanderbeg uma grande lenda nacional. Ele é tão poderoso, tem tantas histórias de bravura e conquistas, que ele é tido como o dragão da Albânia. E para encerrar esse nosso passeio pelo museu, é claro que eu tive que deixar aqui registrados os nossos nomes e o título do nosso canal. Afinal, vai que algum visitante decide pesquisar e chega nesse vídeo. Acabamos de sair aqui do museu. A gente vai caminhar um pouco pelo pátio do castelo, pelo jardim, para mostrar para vocês o quanto é bonito esse lugar. Em 2022, quando nós estivemos aqui, a gente já tinha achado impressionante, porque é uma pequena cidade muito próxima de Tirana, então tu já espera que seja algo mais simples, e na verdade foi uma experiência riquíssima, um lugar muito bonito mesmo. E a gente vinha falando o quanto essa experiência é muito diferente, né? Nós visitamos muitos museus em diferentes lugares da Europa, lugares de diferentes culturas, muitos museus no Reino Unido, e é bem impressionante como a Albânia destoa muito. A Albânia é muito diferente de todos esses países. Sua cultura, a sua beleza. Por falar em beleza, enquanto a gente vai caminhando por aqui nessa área externa em direção às ruínas do antigo castelo de Cruia, não tem como não parar para pensar na beleza dessas oliveiras balançando com o vento, pensar nesses lugares que a gente já visitou, pensar que a gente já esteve aqui e poder estar aqui de novo, ter a certeza de que é tudo lindo mesmo. Acaba que é um certo conforto para o coração olhar para tudo isso e sentir essa gratidão imensa. Olha que coisa mais linda, essas azeitoninhas nessa oliveira, é lindo demais. E enquanto eu sigo o meu caminho por aqui, já quero te pedir para deixar o teu like, se inscrever no canal e te planejar para compartilhar esse vídeo. Afinal, a Albânia é um destino econômico e belíssimo para conhecer aqui na Europa. E agora a gente segue subindo a montanha e eu vou dizer para vocês, não venham com esse chinelinho de europeu, isso aí não funciona. Eu passei trabalho pra caramba para fazer essa caminhada. Mas vamos lá que eu quero te mostrar essa torre da antiga igreja do castelo que foi construída lá no século XV. Lá, a gente estava lá no castelo e aqui existe uma passagem que você pensa assim, tá caindo aos pedaços, não vai dar nada. Tem uma passagem aqui e vamos ver onde vai dar. O muro do castelo, o antigo muro. Realmente antigo. Verdadeiramente.
E a cidade é muito pequena, então o caminho é muito simples. Você sai do castelo, há aqui alguns restaurantes bem tradicionais, inclusive na vez anterior a gente almoçou por aqui. A gente passa pelo Hotel Croy. Nós não nos hospedamos nesse hotel, mas pesquisamos um pouco sobre ele e os quartos são muito bons, além da localização ser super privilegiada. E bem aqui a gente começa a descer em direção ao que vai ser o Old Bazaar, né? Então, o mercado tradicional. Mas a gente está indo nesse momento rumo ao nosso lugar de almoço. A gente está indo para o restaurante Panorama. O artesanato em lã e em madeira é muito forte aqui na Albânia. Então, em vários lugares a gente encontra muitos itens feitos de madeira, assim como muitos itens de lã e tapeçaria. A Albânia, toda essa região dos Balcãs é muito forte, muito conhecida pela tapeçaria. E a gente tem uma história até engraçada quando a gente chegou aqui e viu os tapetes. São tapetes muito bonitos, com desenhos geométricos e cores muito específicas que são bem comuns aqui da região dos Balcãs. E aí, quando a gente fala em Balcãs, tá falando em Albânia, em Montenegro, Sérvia, Croácia. E é engraçado, a gente tem uma história de um ex-colega de trabalho que durante um tempo fez um mochilão pela Europa e morou durante um período na Croácia. E lá na Croácia ele comprou um desses tapetes típicos. E era um tapete mais ou menos do tamanho desse azul com vermelho, talvez, menor. Mais ou menos desse tamanho. E esse cara viajou por vários países até chegar ao Brasil, mochilando e levando o seu tapete consigo até a sua casa. O que falar sobre essa cerveja que eu conheço tão pouco e admiro tanto? Não, sem brincadeira, essa cerveja é muito boa. A primeira vez que a gente veio aqui pra Albânia, pedi ela e acho que ela se tornou minha cerveja preferida. Eu tava muito ansioso pra voltar pra poder tomar ela de novo. E apesar de estar tomando num copo da Amstel, ele veio incrivelmente gelado, como nós brasileiros gostamos de servir, que é o copo congelado por fora, daquele que chega a riscar e sair gelinho. Tá muito quente, já derreteu o gelo, mas geladinha, excelente, do jeitinho que a gente gosta. E eu, como bom tradicional, aprecio tradições. É uma pizza, né? Vou sair da minha zona de conforto. Boa? Bom, eu não quis esperar pelo prato da Bruna, então a minha pizza já tá com uma cara estranha. Mas vamos ver o prato tradicional albanês que a Bruna pediu. E eu quis apostar num prato que é de carne, queijos e iogurte. E vamos ver se tá gostoso. Ele vem realmente muito quente, borbulhando. Quente ele tá, eu não sei se dá pra ver que tá fervendo o prato. Borbulhando. E o cheiro é muito bom. O que tem nesse prato? Carne de vitela, queijo feta, queijo gouda, batata. Mas não sei o nome, só tá escrito Traditional Albanian Dish. E vem com pãozinho também. Tem um gosto de alguma coisa com pimentão, molho de tomate. É muito bom. Vamos ver com pãozinho. Deve ficar tribom com pãozinho. Uma coisa sobre a Albânia. O pão albanês é muito diferente do pão italiano, é muito diferente do pão brasileiro. Ele é o que no Rio Grande do Sul a gente chamaria de pão batido, sabe? E ele é muito saboroso, muito macio e, assim como na Itália, assim como em outros países, ele é sempre acompanhamento de boas refeições.
Delícia. Uma das coisas incríveis de começar a aprender a se comunicar. Nada mais, nada menos que, pesquisando sobre Cruia, a gente encontrou esse restaurante que se chama Panorama. E um dos reels que constam lá no Instagram, no perfil desse restaurante, mostra esse lugar aqui. Só que o restaurante está lotado e como a gente não fala bem o idioma, a gente ficou meio sem jeito de pedir. Será que a gente podia tirar umas fotos? Será que podia gravar? Na hora de ir embora, depois de pagar, eu calço um dos garçons e pergunto: onde é que fica esse lugar? E mostro o reels. E ele diz: fica no 6º andar, mas é só para hóspedes, porque afinal esse lugar, além de ser um restaurante, é também um hotel. E nada mais, nada menos que... Ele disse: mas se tu quiser só tirar umas fotos, só fazer um videozinho, pode ir lá sim. E aí um dos garçons nos acompanhou até aqui. Ali tá o Pedro. Nos acompanhou até aqui e a gente veio para esse lugar lindíssimo. E eu vou mostrar para vocês a vista incrível da cidade nesse lindo dia de finalzinho de verão. Depois do almoço, a gente seguiu então caminhando pela cidade rumo ao antigo bazar. E esse caminho, esse trajeto, bem nesse horário, estava tocando aquele cântico muçulmano que é tocado várias vezes ao dia. O nome dele é Adhan ou Azan. E ele é um chamado para oração entoado por um muezin, geralmente a partir desse minarete de uma mesquita. E o Adhan é recitado 5 vezes ao dia para anunciar os horários de orações obrigatórias, que é o chamado Salat. Então, nesse trecho da caminhada, eu vou deixar apenas os sons da rua e o Azan tocando para que vocês possam sentir de alguma forma a mesma energia que a gente sentiu. Cara, eu me arrepio todinha quando eu escuto.
E agora, depois de almoçar num restaurante tradicional, de comer comida típica, a gente tá passeando um pouquinho por esse antigo bazar, né? Que é o grande mercado de rua, que é o grande atrativo turístico da cidade e que mantém até hoje muito dessa estrutura cultural e arquitetônica lá do período otomano. Vou mostrar para vocês como é que é a rua, não apenas as lojas, mas mostrar para vocês como é que tá o calçamento, que é um calçamento histórico e que diz muito sobre o quanto essa cidade, o quanto essa região aqui preserva a sua cultura e a sua história. Acompanhem. As pedras dispostas de maneira irregular, mas funcional, têm origem em tradições arquitetônicas antigas, influenciadas pelas necessidades práticas e pelas influências históricas do território balcânico. A pavimentação em pedras remonta ao período das civilizações ilírias, que habitavam a região antes da chegada dos romanos. Durante o domínio romano, a técnica de calçamento foi aperfeiçoada, incorporando o uso de pedras mais ajustadas para criar ruas duráveis e resistentes ao tempo. Essas vias eram projetadas para facilitar o transporte e o comércio, características que foram mantidas em cidades fortificadas como Cruia. Durante a Idade Média, especialmente sob o domínio otomano, o calçamento de pedras ganhou um estilo um pouco mais funcional, adaptado para os centros urbanos e comerciais, e Cruia não parava de crescer. Então, como um importante reduto de resistência e comércio, Cruia manteve esse estilo que priorizava a durabilidade e uma aparência um pouco mais rústica, que harmonizava então com as construções de pedra aqui da cidade. Como perceber que a gente está ficando velho e cheio de mania? Tem uma coisa que a gente ama, Pedro e eu amamos em todos os países, em todos os lugares, a gente ama água com gás. E parece, um que parece coisa de gente velha, dois que parece coisa de gente magnata, afinal no Brasil água com gás é muito caro. Mas a história é a seguinte, água com gás não é tudo igual. Dependendo do país, dependendo da marca, elas são totalmente diferentes. Na Itália, tem um lugar em Roma que a gente foi, um restaurante centenário, incrível. E nesse restaurante servia uma água que ela era gaseificada na hora, fabulosa, maravilhosa. A gente poderia ficar 1 hora no restaurante e a água era servida numa jarra de vidro lindíssima e ela continuava fresca e com muito gás. Mas ao longo dos outros países a água com gás não era tão boa, não era tão gostosinha. E aqui na Albânia a gente encontrou uma água que concorre com a melhor do mundo. Para nós a melhor do mundo é uma água que se chama Singa. Ela é uma água tailandesa muito boa, em garrafa de vidro. Até existe ela em lata, mas em garrafa de vidro é um absurdo de gostosa. E aqui na Albânia tem uma água que se chama Glina. Existe a versão saborizada, mas a versão saborizada parece que... Sabe quando tu lava o copo com detergente de limão e ele fica com um leve cheiro de detergente de limão? É assim a água saborizada. Mas a água tradicional, sparkling, a água tradicional com gás, é deliciosa. E agora a gente, nesse calorão, caminhando muito, conseguiu parar num lugar e comprar uma água Glina que não estava só gelada, estava começando a cristalizar, começando a congelar e estava perfeita para seguir viagem rumo a Tirana de novo. Mas antes de sair, a gente fez questão de passar por esse pequeno brechó. E é isso mesmo, todas as peças aqui estão à venda e vão desde louças, roupas típicas, roupas utilizadas nessas danças tradicionais albanesas. Há aqui muitos itens de bronze, de louça, alguns cantis muito bonitos, decorados, alguns esculpidos em madeira. O Pedro ficou impressionado, achou muito lindo. E dá mesmo vontade de comprar alguns itens e levar com a gente.
mas a gente sempre se lembra que a gente só tem cada um a sua mochila. Então não dá para levar souvenir de todo lugar que a gente visita. Mas é impressionante ver todos esses itens, livros, registros históricos, alguns itens que fizeram parte ali, que foram utilizados pelos exércitos albaneses, há muitos relógios, algumas armas, algumas joias. Então é muita coisa interessante e histórica que dá muita vontade de ter. Espero que vocês tenham gostado de conhecer Cruia e de nos acompanhar em mais um vídeo pela Albânia. Não deixem de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar para que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas e não esqueça de nos acompanhar até a próxima viagem. Tchau!